Tá gravação pendente, por quê? Agora foi. Bom, então, agora que estamos gravando, bom dia novamente. Vamos começar a nossa segunda aula de física. Tá chegando mais gente. Bom dia, vamos começar a nossa aula de física, a nossa segunda aula. Hoje nós vamos... Bom dia, tudo bem? Tudo. Eu trouxe a colher. Ah, tu trouxe a colherinha? Vai ser bom, vai ser bom. Vamos começar a nossa aula de física, então. Bom, o assunto da aula hoje vai ser ótica, certo? Na verdade, ótica e ondulatória. Mais pra frente a gente vai falar de ondulatória também, porque são assuntos bem complementares, tá? O que é o estudo da ótica na física? A ótica, ela estuda a luz, certo? E, portanto, tudo o que envolve a luz. Formação de imagem, espelhos, o nosso próprio corpo, as cores, enfim. E ela se divide em duas categorias, certo? Nós temos a ótica geométrica, que trata a luz como feixes retos, como raios de luz retas. É mais uma simplificação para tratar de formação de imagens, enfim. E a ótica física, que trata a onda como o que trata a onda, que trata a luz como uma onda, porque realmente a luz ela é uma onda, certo? E aqui tá a grande diferença delas, tá mais ou menos na representação. Aqui vocês estão vendo as ondinhas, né? E aqui são os feixes e os raios luminosos, tá? Então, é complicado a gente falar de ótica sem antes a gente dar uma contextualização no nosso olho humano, tá? Isso cai no Enem, assim, não é uma coisa perguntando, ai, pra que serve a retina? Mas é importante vocês saberem, porque tem algumas questões que trazem esses elementos, tá? Então, esse aqui é o nosso olho, certo? Não precisa saber todas as partes, tá? Só para a ótica aqui vai ser só essas principais, que é a pupila, o cristalino, o corpo ciliar aqui, o músculo ciliar, a retina e o nervo óptico, certo? Como é que funciona? O cristalino, ele funciona como uma lente, tá? Ele vai projetar a imagem que está sendo capturada pelo nosso olho. As imagens, elas são formadas pela luz, tá? Tanto é que no escuro a gente não enxerga. Então, a luz reflete no objeto e volta para os nossos olhos. E os nossos olhos, eles são receptores de luz, e por isso que nós conseguimos enxergar. Mas, dentro do nosso olho é escuro, não tem luz. Por isso existe a pupila, que é o orifício por onde entra esses raios luminosos. O cristalino faz um papel de lente que projeta a imagem na nossa retina. A nossa retina é como se fosse um telão, certo? Quando o objeto está longe, quando o objeto está perto, enfim, o que ajusta esse foco, o que foca o nosso cristalino, é o músculo ciliar. Perdão pelo trocadilho, mas eu não achei nenhuma imagem boa que simbolizasse foco, entendeu? Já o nervo óptico, ele transporta a imagem que a gente está enxergando para o nosso cérebro. Então é aqui mais ou menos o funcionamento do nosso olho, certo? A luz está vindo do objeto. Nesse caso, aqui tem uma fonte de luz, né? Está vindo do objeto, entrando pela pupila. O cristalino está projetando essa imagem na nossa retina, que vai ser transportada pelo nervo óptico até o nosso cérebro. Sim, a gente enxerga tudo virado. A gente enxerga tudo virado. O nosso cérebro que faz a correção disso.
Tá certo? Então, dito isso, vamos falar das cores um pouquinho. As cores, elas são, assim como as coisas que a gente vê, elas são percepção de luz. Elas vão alterar conforme a luz. Vocês estão me enxergando, né? Sim. Se eu mudar a cor da luz que está me iluminando, eu vou ficar com, no caso, uma luz mais amarela, eu vou ficar com um tom mais amarelado. Já a luz branca, ela vai me deixar nas cores, digamos assim, naturais. Por quê? Porque as cores é uma percepção, é uma reflexão de luz. A luz branca, ela é a junção de todas as cores. Se nós juntarmos todas as cores, todas as ondas de cores, nós teremos a luz branca. E aí, o que acontece? A luz branca incide sobre o objeto. Esse objeto vai absorver todas as cores, menos uma, que ele vai refletir. E essa luz que ele está refletindo, essa cor que ele está refletindo, é a cor que nós iremos enxergar esse objeto. Então, o que acontece? Quando a Rainha Elizabeth usa um vestidinho amarelo... Peraí que tem gente no lobby. Quando a Rainha Elizabeth usa um vestidinho amarelo, o que está acontecendo? A luz branca está incidindo sobre o vestidinho amarelo e ele está absorvendo todas as outras cores, menos a cor amarela. A cor amarela ele está refletindo. E é ela que vai ser capturada pelos nossos olhos. Tá certo? Deixa eu admitir. Acho que entrou agora. Entrou. Tá. Tá certo? Bom, aqui tem uma questão do Enem de 2019, tá? Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis. Toda aquela contextualização bonita, né? Que eu nem gosto de deixar a gente nervoso. De cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são resultados da percepção das cores básicas, como indica a figura. Ó, aquilo que eu estava falando, tá? O objeto vermelho, ele vai refletir a luz vermelha. O objeto amarelo, ele vai refletir a luz vermelha e verde, por isso nós enxergamos amarelo, tá? E assim por diante. Então aqui nós temos uma tabela simples de cores, certo? Show. Aí nós temos aqui a protanopia, é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com severo caso de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Bom, o que tem protanopia não vai enxergar o vermelho, né? Ele tem dificuldade de enxergar a cor vermelha. Quem tem a visão normal vai enxergar todas as cores. Se ele tem dificuldade em enxergar o vermelho, ele vai ter dificuldade em detectar todas as cores que tem vermelho na composição. Ele não vai conseguir enxergar o amarelo, o branco e o magenta da mesma forma que uma pessoa de visão normal. Então, eles só vão enxergar, os dois só vão enxergar a mesma imagem se for verde, ciano ou azul. Dentre as opções, o vermelho não, né? O magenta não, porque tem vermelho, é azul e vermelho. O amarelo não, porque também tem vermelho, que é o verde e o vermelho. O branco não, porque é a junção de todas as cores. Então, a resposta correta é azul. Tá certo? Vocês estão entendendo? Essa parte das cores essa parte das cores eu acho bem interessante, assim, porque eu nunca
eu não imaginava que era por conta disso, por conta de uma reflexão de luz que a gente enxergava as cores. Tá. Agora a gente vai falar um pouco sobre formação de imagens, tá? Nós temos dois tipos de formação de imagem, dois tipos de imagens. Nós temos a imagem real, que ela é formada pelo cruzamento de raios de luz, que vai ser projetável e vai estar sempre invertida verticalmente. E nós temos a imagem virtual, que ela não é projetável, e ela vai ser formada pelo cruzamento dos prolongamentos de raio de luz, e sempre vai ser direta, mas invertida da direita para a esquerda. Isso aqui é uma lente que a gente chama de lente convergente, porque vai ter o cruzamento dos raios de luz no mesmo ponto, tá? Para a gente conseguir enxergar, geralmente a gente precisa projetar esta imagem. A virtual vai ser a imagem de um espelho, tá? Aqui tem um esqueminha, certo? Mas eu preparei para vocês uma coisa que é mais fácil da gente entender. Vocês estão me vendo na outra câmera? Opa, deixa eu desligar esse áudio. Estão me vendo aqui? Sim. Tá, olha só. Aqui, ó, nós temos uma lupa, certo? Dentro dessa lupa, a gente tem uma lente convergente, tá? Logo, a gente vai ver sobre isso. Então, o que eu quero que vocês vejam... Vocês estão me ouvindo também? Sim. Tá. O que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Deixa eu ver se... Deixa eu apagar a luz para não atrapalhar. Virar para cima. Aqui. Tá. Olha só, primeiro vamos virar aqui. Ali tem a luz do meu quarto, tá? Aqui tá a lupa, certo? Ó, ali na parede, acho que eu tô enxergando. Vou botar a lupa entre a parede e a luz do meu quarto, certo? Diz aí se vocês enxergam. Estão vendo? Sim. Isso aqui é uma imagem real, tá? Isso aqui é a projeção de uma imagem real, por isso que ela tá invertida e Eu por não isso tô que vocês estão vendo. enxergando. É o que? Isso é uma sombra? É a luz, dá pra ver a lâmpada, só que eu não sei se eu tô bem... Como é que diz? Eu não sei se eu tô bem certo na parede aqui. Vocês estão vendo? Ah, agora sim, eu tô vendo uma luz. Ó. É a lâmpada no meu quarto, ó. É a luz. Se eu botar minha mão aqui perto, ó, vocês vão ver a minha mão. Isso é uma imagem real, tá? Ó, estão vendo? A imagem virtual, agora pode voltar para a câmera normal. Vocês estavam me vendo na câmera normal também, né? Eu tava vendo só em moça. Que bom então, porque eu tô de pijama. Não tem problema, senhor. Vocês me enxergam só da cintura para cima, eu não botei uma calça, botei pijama. Enfim, deixa eu ligar a luz aqui. Tá, vocês viram o que estava acontecendo aqui? A luz estava vindo da minha lâmpada, estava passando pela lente da minha lupa e ela estava convergindo num ponto na minha parede, aonde a imagem foi projetada. Tá? A imagem virtual é uma imagem que não está presente no mundo real. Ela está presente num mundo, digamos assim, fictício, tá? Por quê? O que acontece? O objeto vai
digamos que aqui fosse uma luz também, tá? Essa luz vai incidir sobre a superfície. Essa superfície vai refletir a luz para os nossos olhos. Mas reparem que aqui os raios eles estão indo para pontos diferentes. Eles estão divergindo. Quando eles estão divergindo, nós temos que prolongar estes raios para dentro do nosso espelho. Aqui seria um espelho, tá? Por isso que quando nós enxergamos para dentro de um espelho, nós enxergamos numa distância, não na superfície do espelho, né? Nós enxergamos lá dentro do espelho, como se a gente estivesse lá dentro. Quem assistiu Alice através do espelho sabe. Bom, agora a gente vai falar sobre um dos fenômenos ondulatórios e de luz, enfim, que mais cai no Enem, que é a refração. Todo mundo já teve algum momento que viu esse caso aqui do lápis acontecer. Colocar o lápis dentro de um copo com água, vai parecer que o lápis por que isso acontece? Lembra que eu falei que a formação das imagens são luz que está sendo refletida pelo objeto, capturada pelo... Bom, refletidas ou, enfim, emitidas, né, pelo objeto, depende do objeto. Bom, a onda, ela se propaga em um meio, certo? Muda esse meio de propagação, a velocidade da onda irá mudar. A velocidade de propagação da onda irá mudar. Portanto, aqui no ar, ela chega a uma velocidade no meu olho. Já aqui na água, ela chega em outra velocidade. Certo? Imagina assim, aonde que é mais fácil andar? Num campo de futebol durante a pandemia, ou no planeta Atlântida, ou saudade, não é aglomeração, mas ou no planeta Atlântida com esse bando de povo aqui. É mais fácil andar num campo de futebol vazio. Tu consegue andar mais rápido. No planeta Atlântida, se tu tenta andar rápido, tu leva cotovelada, atropela uns dois, é uma loucura. Enfim, do que depende a velocidade de propagação? Conseguiram entender mais ou menos a analogia? Tá tudo certo? Esse silêncio é... Tá. O que depende da velocidade de propagação? A velocidade de propagação depende do comprimento da onda, que é esse letrinha grega aqui, e da frequência, tá? A frequência, ela é algo fixo, é algo característica da luz, tá? Cada cor de luz vai haver uma frequência, certo? Se a frequência muda, vai mudar a cor. E aqui não é o caso, né? Não tá mudando a cor. Então, o que causa isso é o tamanho, é o comprimento da onda, tá? Mais pra frente a gente vai ver um pouquinho. Bem, essa fórmula aqui, ela é super importante vocês saberem. Não por cálculo, mas porque para vocês saberem que quando o comprimento da onda cresce, a velocidade cresce, quando a frequência da onda cresce, a velocidade também cresce, e assim por diante, enfim. Tá? A gente vai falar agora sobre o índice de refração, que é esta fórmula aqui, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, que é aquele 3,08 vezes 10 na... Não, 3 vezes 10 na 8, que a gente viu a aula passada. Lembra que eu disse que vocês iam ver mais pra frente na aula de vocês? Pois é, vocês vão ver aqui também. Temos aqui o C, que é a velocidade da luz no vácuo, e temos aqui a velocidade da luz no meio. Isso aqui vai dar o índice de refração do meio, tá? Essa fórmula também é importante vocês saberem, mas por conceitos também, para saber que se a velocidade do meio aumenta, o índice de refração diminui, tá? O que isso significa?
Significa que quanto menor a diferença de um índice de refração de um meio para outro, menor será esse desvio aqui da luz, tá? Quanto menor for a diferença, menor vai acontecer esse desvio. E aí nós temos aqui uma lei, que é a lei de Snell-Descartes, que também é importante vocês saberem, que tem relação com o ângulo, com o desvio, tá? Que acontece nos raios luminosos, que diz que o índice de refração no meio 1 vai ser igual ao seno do ângulo 1. Não, vezes o seno do ângulo 1 vai ser igual ao índice de refração no meio 2, vezes o seno do ângulo 2. Tá? Dito isso, aqui tem do Enem de 2015. Para eu falar a verdade para vocês, essa lei de Snell-Descartes aqui, eu vi muito pouco nas questões que eu andei pesquisando, assim, tá? Eu acabei trazendo uma porque, se vocês entendem pela lei dele, eu acredito que é mais fácil vocês entenderem o resto. Bom, então aqui, a fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes na superfície da pele que não são visíveis na luz branca comum. Show, bacana. Tá. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por uma polaroide ou a luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura. A figura está mais para frente, tá? Nessa situação, aqui vocês já começam a ter que prestar atenção. Nessa situação, o feixe da luz refratada forma um ângulo de 90 graus com o feixe da luz refletida, tá? Fenômeno conhecido como lei de Brown. Esse nome aqui que eu não sei ler. Nesse caso, o ângulo de incidência ômega P, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, ômega R, estão em conformidade com a lei de Snell. Foi assim que caiu do Enem, tá? Então, conformidade com a lei de Snell. Se tu te lembra como é que é a lei de Snell, show, bacana, se não, te vira. Tá? O que está acontecendo aqui? A luz está vindo, parte dela está sendo refletida e parte dela está sendo refratada. Certo? Considere um feixe de luz não polarizada proveniente de um meio de índice de refração igual a 1. Qual que é a lei de Snell? A lei de Snell, a gente precisa do índice de refração dos dois meios e do seno do ângulo formado pela luz incidente e pela luz refratada, né? Então, tá. Vem de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração a ômega R de 30 graus. Então, aqui, ó, ômega R é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe seja refletido e polarizado? Este aqui, no caso, a lâmina, tá? O que ele está perguntando? O índice de refração do meio 2, certo? Aqui, o Enem, ele dá, geralmente, o seno dos ângulos, tu tem que mexer com o seno de ângulo, tá? Então, isso aqui também é uma dica, quando tiver, assim, questão sobre refração e tiver alguma coisa sobre ângulo, pode ser que seja a lei de Snell, tá? Bom, então, Ai, já dei spoiler da resposta. Então, aqui, ó, como é que funciona? Ah, sacanagem, eu ia usar o quadro super para explicar agora. Aqui. Como é que funciona, tá? O N1 vai ser vezes o seno do ângulo. Ah, que tristeza isso aqui. Vai ser igual o meio 2 vezes o seno do outro ângulo, certo? O meio 1 tem índice de refração 1, né? Tá aqui, ó. O meio com índice de refração igual a 1. O meio... Oxi.
Sai daí, eu quero enxergar o outro. 1/2, 2 é onde a gente quer saber, né? Quer saber qual é o índice de refração. O ângulo no meio 1 é esse ângulo aqui, é o ângulo de incidência, tá? Ele não deu qual é o ângulo de incidência, ele deu o ângulo aqui 30 graus. Mas ele disse que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. A gente vai ver mais para frente que isso é uma das características da reflexão. E que forma aqui 90 graus. Vocês sabem que uma volta completa é 360 graus, né? Meia volta é 180 graus. Então, aqui nós vamos ter meia volta, tá? Esse aqui a gente sabe que é 30, esse a gente sabe que é 90. Então, esse aqui vai ser 30 mais 90 vai dar 120. 180 menos 120 vai ser? Cento e 60. Não, Fale. desculpa. É 180 menos 120, né? 180 menos 120. 60. 60. Exatamente. Então, vai ser 60. Então, aqui. Este aqui vai ser o seno de 60. E esse aqui vai ser o seno de 30, tá? E 3 bonito, tudo fácil de entender. O seno de 60 tá aqui, é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 tá aqui, é 1/2. Então, aqui, raiz de 3 sobre 2, vezes 1 vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Aqui vai ser N2, que é o que a gente quer descobrir, vezes 1/2. Passa esse 1/2 aqui, tá dividindo N2, né? Então, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2 vai ser igual a N2. Então, aqui vamos cortar, né? Então, N2, índice de refração 2, vai ser igual... Isso aqui é tudo questão de prática. O meu N já tá ficando melhor. Então, essa aqui é a resposta. Raiz de 3 vai ser a resposta. Beleza? Vamos falar. Eu sei, é bastante coisa, mas depois, quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês me questionam. Bom, vamos falar agora um pouco sobre problemas de visão, tá? Por que é importante? O Enem cai bastante sobre lentes, tá? E é bom saber um pouco sobre os problemas de visão também, porque assim a gente sabe qual é a lente apropriada para cada problema de visão, certo? Bom, primeiro nós temos a miopia. A miopia acontece porque muitas vezes há um achatamento do olho. Vocês estão vendo que até esse desenho ele está um pouquinho deformado, tá? Em que os objetos eles são projetados pelo cristalino antes da retina, tá? Então a retina ela não vê a formação da imagem certinha, ela vê uma imagem borrada quando o objeto está longe, certo? Então a miopia ela não enxerga, a pessoa não enxerga muito bem de longe, tá? É aquele famoso chega mais perto que eu não tô te enxergando, chega mais perto que eu não enxergo. A pessoa fica assim, ó, te olhando, tá? Já a hipermetropia é quando a pessoa não enxerga de perto. Por quê? Porque os feixes luminosos eles estão sendo projetados para depois da retina. Tá? Então é o famoso meu braço está ficando curto. É quando a mãe de vocês, ou a tia, ou
Qualquer pessoa pega o celular e fica assim, ó, com o celular, segurando. E ainda assim, ó. Tá? Isso é hipermetropia. Hipermetropia não vai enxergar de perto, miopia não vai enxergar de longe. Então, o que precisa fazer? Precisa aumentar o objeto e o outro precisa diminuir o objeto para que consiga enxergar. E temos também o astigmatismo, que é quando a imagem fica borrada ou para a direita ou para a esquerda. Tá? Bom, para corrigir os problemas de visão, nós temos as lentes divergentes e as lentes convergentes. O que a gente estava falando antes de divergente, convergente, Sora, eu sempre confundo divergente e convergente. Divergente é quando os raios luminosos vão para meios diferentes. Eles divergem, eles vão para outros lados. Eles seguem caminhos diferentes, tá? E convergente, eles vão em conjunto para o mesmo ponto. Certo? Eles convergem. Tá? Então, dito isso, nós temos as lentes divergentes. O que são as lentes divergentes? Elas têm um formato côncavo, tá? São lentes côncavas. O que acontece? Os raios luminosos incidem na lente e são refratados. Isso aqui, o que está acontecendo é uma refração, certo? Porque muda aqui o meio de propagação da onda. E por conta deste formato côncavo dela, ela refrata a luz para meios diferentes. Por isso que ela é uma lente divergente, tá? Aqui, ó, é a imagem que ela vai formar, que vai ser uma imagem virtual, porque vai vir do prolongamento desses raios. E é assim que acontece a correção da miopia, porque eles trazem o objeto mais para perto do observador, tá? Aqui o que seria ideal era vir os raiozinhos reto, e aqui ele dá uma aqui ele dá uma aumentada, aqui ele dá uma aumentada, e daí aqui ele é projetado. Acho que é isso. Eu vou ver mais pra frente, mas eu tenho quase certeza que é isso. Tá. Sor, mas e tipo assim, tá, eu sou mil. Aí elas lá pedem, tu quer lente bifocal, não sei o que, não sei o que. Tem diferença por causa dessa lente ou é tanto faz? A lente bifocal, no caso, ela vai fazer os dois trabalhos, tá? Ela vai fazer o trabalho de uma lente divergente e de uma lente convergente, tá? Eu não sei bem como é que funciona essa questão do bifocal, tá? Eu tô dando, assim, mais uma teoria básica, mas ela vai fazer as duas funções. Ela vai trazer objetos que estão longe para perto e objetos que estão perto vai levar um pouquinho para longe. Se eu não me engano, tem um outro problema de visão que é quando acontece isso, tá? Eu não sei, me fugiu agora o nome, tá? E aí nós temos as lentes convergentes, que elas convergem no mesmo ponto, que é o caso da minha lupa. Ela é uma lente convexa. Certo? Elas trazem daí a lente convergente, que é para o tratamento da hipermetropia. Elas elas diminuem o objeto como se ele estivesse mais longe. E assim tu consegue projetar na retina bem certinho. Ó, aqui tem uma questão que vai, eu acho que vai ajudar vocês a entender melhor, tá?
Aqui é do Enem de 2015. O avanço tecnológico da medicina proporciona o desenvolvimento do tratamento de diversos problemas de visão, tá? Enfim, show, bacana. As correções que utilizam laser para tratamento da miopia são consideradas seguras até 12 dióptros. Essa palavra aqui. Dependendo da espessura e da curvatura da córnea. Para valores de dióptria superiores a esse, o implante de lentes intraoculares é mais indicado. Essas lentes, conhecidas como lentes fásicas, LF, são implantadas junto à córnea, antecedendo o cristalino, sem que esse precise ser removido, formando a imagem correta sobre a retina. O comportamento de um feixe de luz incidindo no olho que possui um implante de lentes fásicas para a correção do problema de visão apresentado é esquematizado por... E aqui nós temos as alternativas. Tá? Vocês estão vendo que eles não falam em lente convergente, lente divergente. O que eles estão falando? Miopia. Miopia, o objeto... Tu não consegue enxergar os objetos que estão longe. Então, tu precisa que eles aumentem antes de chegar no teu olho. Então, a gente já viu como é que funciona o olho humano, né? O cristalino projeta na retina, o cristalino converte os raios luminosos na retina. Dito isso, a alternativa E e C faz sentido? Não? Não, né? Por quê? Porque aqui os raios estão divergindo, estão indo para pontos diferentes. Eles tinham que estar vindo para o mesmo ponto. Tá, então não é E, não é C. Aqui, a lente está fazendo alguma diferença? Está ocorrendo alguma mudança de direção dos raios aqui? Não está fazendo diferença nenhuma, né? A lente tá passando direto pelo raio, tá chegando no cristalino e tá. Isso aqui nem seria uma miopia, né? Para ser miopia, a imagem tinha que estar aqui. Então nem faz sentido. Aí nós temos a D e temos a B. O que está acontecendo? Na B, os raios luminosos estão vindo, estão sendo refratados pela lente, divergindo, deixando eles maiores, e aí então, para aí chegar no cristalino e ser projetado na retina. Aqui eles estão vindo, estão diminuindo, estão convergindo, estão diminuindo para chegar no cristalino e aí vai ser projetado na retina. Se a pessoa tem miopia, como diz a questão, ela não enxerga o que está longe. Se ela não enxerga o que está longe, ela precisa que as coisas aumentem antes de chegar no olho dela. Então, a alternativa correta seria A B? a letra B. Exatamente. Bom, agora vamos falar de reflexão. Já é sábado, quase 10 horas da manhã, com certeza a tia de vocês já mandou no grupo do WhatsApp a reflexão do dia, dando bom dia, foto de girassol, aquela coisa bonita. Deem bom dia pra tia de vocês, tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho de reflexão. Lá antes, quando a gente estava falando daquela questão da refração, a gente falou da reflexão, né? O que é a reflexão? A reflexão é muito mais simples que a refração. A reflexão acontece que um raio luminoso incide sobre um objeto e ele é refletido, às vezes na mesma intensidade, às vezes não, enfim. Mas o que acontece? Existem duas leis básicas, que a primeira é que os raios serão coplanares, eles vão, quando é um espelho plano, nesse caso, eles vão bater e vão voltar. Não, desculpa, todos os espelhos vai acontecer isso. Eles vão bater e vão voltar no mesmo plano. Se eles estão assim retinhos, vão voltar retinho. Se está indo retinho, está voltando retinho. E o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão serão iguais. Esse ângulo aqui e esse serão iguais. Tá?
Por isso que lá, quando a gente tá. Por isso que lá naquela questão estava dizendo aqui que esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão eram iguais, tá? Bem, dito isso, aqui vai ter mais uma questão. Deixa eu ver se eu tenho que explicar mais alguma coisa. Não, acho que a partir daí a gente já pode fazer a questão. Tá. Essa questão vai dar uma juntada nas duas coisas, tá? Na refração e na reflexão. Essa aqui é o mais atual, o Enem mais atual, de 2000 e... Aí, foi. De 2018, que é o seguinte... Tá, não tem nada. Que é o seguinte. A figura representa um prisma óptico constituído de um material transparente, cujo índice de refração, ou seja, N, é crescente com a frequência da luz que por ele incide. Tá, então, se a frequência da luz aumenta, o índice de refração também está aumentando. Show! Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, emerge na face B e, após ser refletido por um espelho, incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos. Tá? Aqui ó, tem o que acontece. Ó. O feixe está vindo aqui, passa pelo prisma, está sendo... Aqui os raios estão sendo separados, porque eles têm frequências diferentes, então a refração vai ser diferente. Eles estão saindo do outro lado, refletidos pelo espelho e param aqui no filme. O que ele quer saber? Observando os pontos luminosos revelados no filme, de baixo para cima, constata-se as seguintes cores. Bom, o que ele quer saber? Quais são as cores que estão sendo projetadas aqui? Show! Vamos lá. Essa questão, ela precisa de muita atenção, tá? Vamos começar por aqui. O feixe luminoso chega por aqui e está sendo refratado, tá? É um feixe com as 3 cores, vermelho, azul e verde. E aí ele em si sai desse lado, reflete no espelho e volta para lá, tá? Aqui nós temos uma tabelinha. Como a questão falou em frequência, a tendência é a gente olhar para essa tabela e pensar, é a frequência, bacana, mas acontece que isso aqui não é a frequência. Isso aqui é outra coisa. Como que a gente sabe que isso aqui é outra coisa? Qual é a unidade que está aqui? Nanômetro, né? O que a gente estudou na aula passada, que o nano seria um submúltiplo, né? E o metro é uma unidade de quê? De comprimento, né? Não é uma unidade de frequência. E qual é a característica da onda que mexe com o comprimento? É o comprimento da onda. Então, essa tabela aqui é a tabela do comprimento da onda e não da frequência. Aí a gente volta aqui na parte de refração, aonde tem a formulazinha, que a velocidade de propagação no meio depende do comprimento da onda e da frequência. Lembra que eu falei antes que cada cor vai haver uma frequência? Se mudar a frequência, muda a cor? Então, se a frequência não muda, o que está mudando aqui vai ser o comprimento da onda, tá? Se esse comprimento da onda sobe, a velocidade sobe. Se a velocidade sobe, o índice de refração diminui. Se o índice de refração diminui de um para o outro, o desvio será menor. Lembra que eu falei antes que é importante vocês saberem as fórmulas não por conta, mas por saber o conceito?
Então, qual é o comprimento de onda que é maior? É o vermelho. Se o comprimento de onda é maior, a velocidade vai ser maior e o índice de refração vai ser menor. Se o índice de refração vai ser menor, ela não vai ser tão desviada aqui. A tendência dela é continuar o raio luminoso na mesma direção, no mesmo sentido. Então, a que menos está sendo refratada é a que está mais próxima do ângulo do feixe incidente. Então, essa aqui vai ser a luz vermelha. A que está sendo menos refratada vai ser a luz vermelha. E ela está fazendo esse movimento aqui. Está sendo refletida no espelho e aqui pelo filme. Logo em seguida, nós temos o verde. E depois nós temos o azul. Aí tem outro pega-ratão que ele pergunta de baixo para cima. De baixo para cima, o que eu enxergo? Essa aqui é a vermelha. Então, ela bate aqui, faz aqui. Aqui é o vermelho. Aqui vai ser o verde e aqui vai ser o azul. Portanto, a resposta é a letra A. Deixa eu ver. Dúvidas, questionamentos, xingamentos? Não. Nossa. Conseguiram entender bem? Eu sei que foi tipo assim, isso aqui é menor, isso aqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui é maior, então é assim, tá? Eu sei que foi isso, mas pesquisem essa questão na internet, se vocês não entenderem, essa é uma questão que fala que tu precisa de bastante conceitos para te conseguir resolver ela e juntar muita coisa. Então, ela é naturalmente confusa para a gente entender. Então, de repente, deem uma revisada se vocês ficarem com alguma dúvida. Vamos falar agora dos espelhos, tá? Primeiramente, vamos falar dos espelhos planos. O que acontece num espelho plano? Acontece uma reflexão, certo? Nenhum desses espelhos aqui vai formar uma imagem real. Todos os espelhos que estão aqui, todo espelho plano, forma uma imagem virtual, porque ele forma uma imagem para dentro do espelho. Ele não está no mundo material aqui. Ele está formando uma imagem lá para dentro, tá? Então, aqui, nenhum deles vai formar uma imagem real. Esse aqui forma uma imagem virtual, esse aqui forma uma imagem feitiçaria, esse aqui também, esse aqui é uma imagem de dor e sofrimento, enfim. Mas nenhum deles vai formar uma imagem real. Ó, é assim que funciona o espelho, tá? O objeto está aqui, os raios luminosos vão incidir no espelho, vão ser refletidos, e se nós prolongarmos esses raios refletidos para dentro do espelho, é onde vai ser a nossa formação de imagem. Uma coisa que é importante no espelho plano é o seguinte: a que distância esse objeto está da pessoa que está observando? Bom, esse objeto, a que distância ele está para dentro do espelho? Ele está o dobro da distância que ele está do espelho. Quer dizer, ele está na mesma distância que ele está do espelho. Se ele está a 10 centímetros do espelho, a gente vai enxergar ele 10 centímetros para dentro do espelho. Então, o objeto e a imagem virtual do espelho, eles estarão a uma distância que é o dobro da que ele está do espelho, que o objeto está do espelho. Tá? Às vezes caem umas questões no Enem assim. Vocês já, portanto, por a distância ser dobrada, digamos assim, vocês já caminharam segurando um espelho assim na frente de vocês? É desesperador, parece. É desesperador, parece que vocês estão indo muito rápido.
Por quê? Porque tudo que está atrás de ti, tu está enxergando com o dobro de distância na frente. E a gente sabe que velocidade é tempo e distância, certo? Então, se o dobro da distância está saindo na frente, quer dizer que parece que tu está indo o dobro da velocidade. Então, é uma experiência bem legal. Só que assusta um pouco, porque parece que tu tá correndo. Certo? Agora a gente vai falar dos espelhos esféricos. Por isso, a colherinha. Quem tiver a colherinha aí, pega a colher agora. Se ela tiver bem polidinha, não, geralmente não tá, né? Porque a gente, enfim. Mas pelo menos alguma coisa tu vai conseguir enxergar com a colher. Os espelhos esféricos, o que acontece? Vocês pegam uma bola, tá? E cortam essa bola no meio, certo? Uma bola oca. E cortam essa bola no meio. O que está externo à bola é algo convexo, é uma superfície convexa. O que está interno na bola é uma superfície côncava. Ah, Sora, eu sempre confundo côncavo e convexo. Pensa o seguinte, convexo, ele tem um X, ele é escrito com X. Significa que ele é na parte externa. Externo também é com X, tá, gente? Então, convexo é na parte externa da bola. O côncavo, ele tem esse acento aqui que é o chapeuzinho do vovô, né? O côncavo tem o chapeuzinho. Então, a parte interna do chapeuzinho é o côncavo. Tá? Então, o côncavo é a parte de dentro e o convexo é a parte de fora. O côncavo é a parte interna, o convexo é a parte externa. Para falar sobre espelhos esféricos, a gente tem que falar um pouco sobre alguns pontos que são importantes. Esse espelho aqui que a gente está vendo, ele pode ser tanto côncavo quanto convexo. Se eu tiver aqui, ele vai ser côncavo, né? Eu estou enxergando a parte de dentro. Se eu estou enxergando o chapeuzinho virado para mim. É como se eu fosse a letra O e eu olhasse para cima. Se eu estou na parte externa, com X, eu vou enxergar o convexo com X, deste lado, tá? Esses pontos aqui, eles vão ser importantes para a gente entender como é que se dá a formação de imagens em espelhos esféricos. Primeiro tem o eixo principal. Esse eixo principal se fosse essa bola, ele passa pelo diâmetro da bola, tá? Aonde ele cruza a superfície do espelho é o vértice. E aí nós temos o centro de curvatura, que é o centro do nosso círculo. Se isso aqui fosse um círculo fechado, seria o centro do nosso círculo. E o foco. O foco, ele vai ficar exatamente na mesma distância do vértice e a mesma distância do centro de curvatura. Então, a gente sabe que o centro de curvatura está no centro, o vértice está na superfície. Do centro para o vértice, nós temos o raio de curvatura. Nós temos o raio do nosso círculo, né? Então, o foco, ele vai estar na metade do raio do nosso espelho. Tá? Aí, desculpa. Aí, se eu tô no espelho côncavo, o foco e o centro de curvatura, eles estão no mundo real, né? Eles estão aqui para o mesmo lado que eu estou. Isso vai gerar formações de imagens diferentes dependendo da posição que eu estou. Já o espelho convexo, não. O espelho convexo, ele tem o foco e o centro para dentro do espelho. É um foco e um centro virtual. Portanto, ele vai formar sempre imagens virtuais, independente da distância que eu esteja. Aí nós temos os raios notáveis, que é para a gente, novamente, entender a formação de imagens, tá? Existe um que vai incidir na superfície, em qualquer ponto da superfície que não seja o vértice, vindo
desde que ele venha paralelo ao eixo principal, vai incidir na superfície, vai retornar passando pelo foco, tá? Portanto, botar o teu olho aqui no foco, tu vai enxergar todos os raios que estão vindo aqui. Se ele incidir sobre o vértice, vai acontecer uma coisa muito legal, que vai ser a mesma coisa que um espelho plano. Ele vai ter o índice, vai ter o mesmo ângulo, vai ter a reflexão como num espelho plano. Se ele passar pelo foco, ele vai voltar paralelo ao eixo principal. Se ele passar pelo centro, ele vai voltar pelo centro, tá? Vocês logo vão entender por que eu estou explicando isso. Ó, o espelho convexo. Como eu disse, quem tá aí com a colher, vira a colher pro lado convexo dela, ou seja, com a conchinha virada assim para ti. O que tu tá enxergando na colher, se tu chegar perto, se tu chegar longe, enfim, tu tá enxergando uma imagem virtual. Aqui, ó, nós temos um espelho convexo. Por que uma imagem virtual? Porque é como se a imagem estivesse dentro do espelho, porque os raios vão ser refletidos pelo espelho e vão divergir. Aí eu tenho que fazer o prolongamento desses raios para dentro do espelho. E aonde, aqui ele está traçando dois raios notáveis, tá? Um que vai incidir no vértice e vai voltar, um que vai incidir sobre a superfície e se prolongar ele passa pelo foco. Aqui onde os dois prolongamentos se cruzam é onde vai formar a tua imagem, tá? Então, independente da distância que você estiver, tu vai enxergar uma imagem virtual e reduzida, porque vai ser quase sempre isso aqui que vai acontecer, o que vai mudar é a posição aqui do teu objeto, o tamanho do teu objeto, tá? Já o espelho côncavo, ele é um pouco mais complexo, porque ele depende, se tu virar agora a colher pro lado côncavo dela, ele depende da posição que você está do espelho. Por que isso? Porque o foco e o centro de curvatura dele estão no meio material, eles não estão no meio virtual, eles não estão para dentro do espelho. Então ele vai ter momentos em que ele pode projetar uma imagem real. Ele não vai projetar apenas imagens virtuais, tá? Que é o que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão vendo que a mão da mulher não está invertida. A mão da mulher está próxima ao espelho e por isso ela não está do mesmo tamanho, ela está maior. Mas enfim, ela está na mesma direção. Já o que está atrás dela, não. O que está atrás dela está invertido. Então o que está atrás dela é uma imagem real e o que está aqui é uma imagem virtual. Como que isso acontece? Depende da posição. Se eu estiver entre o centro de curvatura e o foco, traçando aqueles dois raios notáveis, estão vendo aqui? O que incide e o que passa pelo foco e o que incide no vértice e volta, aonde eles dois se cruzam, vai formar o meu objeto. Então, eu vou enxergar uma imagem real, invertida por ser real, e maior do que o objeto é. Se eu estiver exatamente sobre o centro, aí eu vou enxergar uma imagem de mesmo tamanho, mas novamente uma imagem real e invertida. Porque esses raios aqui, se eu estiver antes do foco, tudo que eu fizer antes do foco, eu vou causar os raios que vão ser refletidos, eles vão convergir no mesmo ponto, no ponto material, e por isso formar uma imagem real. Aqui é a mesma coisa, ó. Só que aqui a imagem vai ser menor, mas continua sendo uma imagem real. Mas se eu passar do foco, se eu passo do foco, os raios vão divergir. Se eles vão divergir, eu vou ter uma imagem virtual, porque eu vou ter que prolongá-los para dentro do espelho. Por isso que a mão da mulher, aqui quando está próxima, tá maior e tá na mesma direção da mãozinha dela.
certo? Bom, vamos fazer aqui uma questão. Essa questão é mais antiguinha, que diz o seguinte: vocês ficaram com alguma dúvida aqui? Eu sei que é meio chatinho assim, mas basicamente, se eu não cheguei no foco ainda, eu estou formando uma imagem real. Se eu passar do foco, eu vou ter uma imagem virtual. Bom, Enem de 2011. A figura seguinte representa esquematicamente um telescópio refletor, tá? A luz emitida por um astro penetra no telescópio aqui, pelo orifício da posição A, reflete no espelho parabólico localizado na posição B, é novamente refletida pelo espelho C, em direção às lentes localizadas na ocular do telescópio, local onde o observador aproxima o olho, na posição D. Essa lente forma uma imagem real e maior. Essa lente forma uma imagem real e maior do objeto, observando um pouco à frente de D. Por isso, o observador não pode encostar seus olhos na lente para enxergar essa imagem. Considerando uma situação em que apenas uma lente é colocada na posição D, qual o tipo de espelho utilizado e qual o tipo de lente utilizada na posição B e D, respectivamente? Bom, acontece aqui no telescópio. Os raios luminosos estão vindo, estão batendo aqui no espelho, e eles estão... O que está acontecendo com eles aqui no ponto C? Eles estão vindo em conjunto para o mesmo ponto, então eles estão convergindo, porque eles estão vindo para o mesmo ponto, tá? Divergindo se eles estivessem indo para outros lados, se eles estivessem vindo aqui para as bordas, ó. Se eles estão convergindo, o que acontece? É um espelho convexo, que só forma imagens virtuais, ou é um espelho côncavo, que pode formar imagem real. É um espelho côncavo. Por quê? Porque o espelho convexo, a imagem virtual, se dá quando os raios luminosos divergem. E aqui ele não diverge, aqui ele converge. Se ele converge, ele não pode ser convexo. Ele tem que ser côncavo. Então, aqui, ou é côncavo, ou é a C de côncavo, ou é a D, que tem a C de convergente e D de divergente. E a lente aqui? Bom, essa lente forma uma imagem real. A lente na posição D forma uma imagem real. Se ela forma uma imagem real é formada por raios luminosos que convergem. Então, ela não pode ser uma lente divergente. Ela tem que ser uma lente convergente. Certo? Agora a gente vai entrar em ondulatória, mas antes a parte da ótica. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo. Eu acho que vai dar tempo da gente tirar algumas dúvidas se vocês tiverem sobre essa aula e a aula passada. Acho que vai dar tempo, se vocês tiverem. Sobre a parte de ótica, vocês entenderam bem o que é côncavo, o que é convexo, o que é uma imagem virtual, o que é uma imagem real, o que é
raios convergentes, o que são raios divergentes, como acontece a refração, como que acontece a reflexão. A refração e reflexão, eu acho que vou ter que pegar mais um pouco, que eu achei ela um pouco mais complicada, assim, de entender. Tá certo. A gente vai falar mais um pouquinho pra frente da refração e da reflexão, porque ela também acontece com as ondas, né? Como eu disse, a ótica geométrica trata a luz como feixes retos, mas na verdade a luz é uma onda, então todo fenômeno que acontece com ela também acontece com as demais ondas, tá? Enfim, no final da aula, se vocês quiserem, eu explico melhor a refração e a reflexão, não tem problema. Bom, o que seria a ondulatória na física? A ondulatória é o estudo das ondas. O que são ondas? Ondas sonoras, micro-ondas, raio-x, vibração, tudo isso são ondas. A onda, ela é uma perturbação que ela se propaga no meio, ou enfim, também tem ondas que se propagam no vácuo, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho. Certo? As ondas, elas têm algumas características. Aqui é o comprimento da onda, que a gente já viu. O que seria o comprimento da onda? A onda, ela tem essa característica aqui, tá? Ela faz isso aqui, ela ondula, certo? Que nem meus cabelos. Ela é ondulada. Então aqui temos o comprimento da onda que vai de uma crista a outra ou de um vale a outro, tá? Aí nós temos a amplitude, que é essa altura aqui. Esse nível de equilíbrio aqui é quando não há perturbação, entendeu? Pensem num lago calmo e tranquilo, com a água paradinha, certo? Nada acontecendo. Aí quando isso aqui é o nível de equilíbrio. É quando não tem perturbação nenhuma, tá calmo, paradinho, numa boa, sossegado. Aí, se cair um pingo de água ali, vai ocorrer uma perturbação e vai acontecer o quê? Vai ondular, formar pequenas ondinhas, certo? E aí nós temos ainda a frequência, que nós também já vimos, mas o que seria essa tal frequência? A frequência é o número de ciclos por um determinado tempo que a onda faz. Aqui, ó, aqui baixa frequência, vocês estão vendo que ela faz menos ciclo do que numa alta frequência, tá? A frequência, ela tem uma unidade que se chama Hertz. Hertz é ciclos por segundo, tá? Então, o que significa se eu tenho ao lago calmo e cristalino, se eu pingo 3 gotas por segundo nesse lago, a frequência da onda será 3 Hz, 3 ciclos por segundo, tá? Isto é a frequência. Já o período é o tempo para completar um ciclo, é o tempo para a onda fazer o movimento de onda dela. Um deles, né? Porque a onda, ela vai indo. E a velocidade é a velocidade de propagação no meio. Aí depende do meio que ela está se propagando. Tá, aí nós temos algumas fórmulas que, novamente, é importante vocês saberem mais por conceito do que por conta. Às vezes cai contas também, mas enfim, eu acho que saber o conceito é mais difícil do que decorar a fórmula para fazer a conta. Então, aqui, essa fórmula aqui que a gente já viu, que é da velocidade de propagação da luz no meio, da luz da onda no meio. Aqui nós temos a fórmula da frequência, que é pelo período, esse T aqui é período, tá? Se a gente jogar essa fórmula aqui, nós temos isso aqui. A velocidade vai ser inversamente proporcional ao período, tá? Bom, aqui nós temos uma questão que uma coisa que é importante vocês saberem também é que quando se trata de luz, eu já dei resposta, saco. Quando se trata de luz, essas
características da onda, frequência, amplitude, elas estão ligadas à característica da luz, de como nós enxergamos ela. Uma luz muito intensa vai ter uma amplitude maior. Uma luz... Tá passando um carro de propaganda aqui em casa. A frequência, ela tem a ver com a cor que a luz vai produzir. Certo? E a velocidade de propagação da luz no meio vai depender do meio. Tá? Então aqui, um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com brilho pouco intenso. Ele colocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento de brilho do laser é a amplitude. Por quê? Porque não mudou de cor, então não é frequência, não mudou de meio, então não é velocidade. A gente sabe que velocidade, frequência e comprimento de onda andam juntos, então também não vai ser o comprimento de onda, logo vai ser a amplitude. Certo? Bom, as ondas, a gente vai estudar as ondas, existem dois tipos de ondas, que são as ondas mecânicas, que daí vem vibração, ondas sonoras, enfim, que elas dependem de um meio para se propagar. Certo? Elas dependem que exista um meio material para que elas se propagam. Por isso que quando tem uma luta, uma guerrinha de naves em Star Wars, que fica aqueles piu, 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 as pessoas dizem que aquilo não seria possível. Por quê? Porque no espaço existe nada, é o vácuo, né? É um grande vácuo, é um grande vazio. Então não tem meio para a onda sonora se propagar. Certo? Lembra que eu disse que a onda é uma perturbação? Então. Assim como a característica das ondas, como amplitude, frequência, tá conectada a algumas características da luz. Se eu altero a frequência, eu altero a cor da luz. Se eu altero a amplitude, eu altero a intensidade da luz. As ondas sonoras é a mesma coisa. Qual a diferença entre a voz do Darth Vader e a voz do Pikachu? O Darth Vader tem uma voz... Uma voz grossa e uma voz... Exatamente, o Darth Vader tem uma voz mais grave, uma voz mais grossa. Luke, sabe? Já o Pikachu tem uma voz mais aguda. Isso tem a ver com o tom da voz. Isso tem a ver com a frequência da voz. Tons mais graves, vozes mais graves, barulhos mais graves, têm uma frequência menor do que barulhos mais agudos e vozes mais agudas. Certo? E qual é a diferença quando a Vicky de Padrinhos Mágicos grita pirralho e quando o Capitão América diz Avengers, Assemble? Qual é a diferença? A diferença é que a Vicky grita e o Capitão América tá cochichando. Ele fala um Assemble, bem baixinho. A diferença tá no volume da voz dos dois, na intensidade da voz dos dois, na amplitude da voz dos dois. Então, sons mais altos têm uma amplitude maior do que sons mais baixos. Sons mais baixos têm o volume menor, a amplitude da onda menor. Certo? E aí nós temos também as ondas eletromagnéticas, que são ondas que conseguem viajar no vácuo. São ondas que elas não dependem de um meio para se propagarem. Elas são formadas por um campo magnético e um campo elétrico combinados.
e isso faz com que ela se autossustente e consiga viajar na velocidade da luz. Consiga se viajar na velocidade máxima que existe no universo. Se propagar, no caso. E aí nós temos alguns tipos, que é o raio Y, o raio ômega, desculpa, aqui é Hulk, o raio X, os raios ultravioletas, os raios infravermelhos. Aqui nós temos a luz que nós enxergamos, espectro visível. Nós enxergamos, ou seja, nós enxergamos uma luz que ela vai de 700, o comprimento da onda da luz que a gente enxerga é de 700 a 400. Se for menor que 400, a gente não consegue enxergar. Se for maior que 700, a gente não consegue enxergar. Por isso que a gente não enxerga onda de Wi-Fi, por isso que a gente não enxerga onda de celular, por isso que a gente não enxerga FM, por isso que a gente não enxerga o micro-ondas. Quer dizer, o micro-ondas a gente enxerga, a gente não enxerga as micro-ondas que está esquentando a comida. Como elas viajam na velocidade da luz, a velocidade delas vai ser constante. Portanto, com o aumento da frequência, vai ter que diminuir o comprimento da onda. Porque se a velocidade não muda e eu altero a frequência, lembra que a velocidade era igual ao comprimento da onda vezes a frequência. Se a velocidade não muda e eu altero e eu aumento um dos dois, automaticamente eu tenho que diminuir o outro para compensar e continuar com a velocidade constante. E essa combinação da frequência com o comprimento da onda vai nos dizer que tipo de onda que ela é. Por isso que, sabe quando a gente diz ondas de alta frequência, que são as ondas de rádio, são as ondas de alta frequência? Por isso, ó, elas estão indo, viajam na velocidade da luz, mas a frequência delas é maior. Elas fazem mais ciclos por segundo. E aí, nós temos alguns fenômenos, que seria a reflexão, novamente, que o que acontece? A onda vai, ela encontra o objeto, ele reflete essa onda, sendo ela sonora, sendo ela qualquer outra, e ela retorna na mesma direção, desculpa. Temos a refração, que é quando ocorre a mudança do meio, que é o que a gente já estudou antes. A dispersão, quando a onda ela se dispersa, ela se separa. A difração, que é a capacidade da onda de se comprimir para passar em pequenos espaços. E a interferência, que é quando ocorre a interação entre amplitudes, entre ondas de diferentes amplitudes. Bom, a difração é isso aqui, ó. A onda tá vindo e aí tem um obstáculo. Mas tem uma microfenda por esse obstáculo. Ela vai conseguir se comprimir para conseguir passar por aquele obstáculo. Por isso que a gente ouve pelas paredes. Porque a parede não absorve, a parede das nossas casas, ao menos que você tenha um isolamento acústico bem adequado. Enfim, é que eu faço engenharia civil, gente, desculpa. Então, por isso que ela não absorve 100% o som e ela também não reflete 100% ele. Um pouco passa por ele, que é a difração. E aí nós temos também o efeito Doppler. Quem aí já assistiu Dark lembra da família Doppler, coitados. Aí, o que é o efeito Doppler? Quando vocês estão parados e está passando uma ambulância, certo? Vocês começam ouvindo a ambulância lá de longe, o som dela vem ficando cada vez mais agudo quando chega perto de ti. E quando ele começa a se afastar, ele vai ficando cada vez mais grave, né? Nós já sabemos que grave e agudo tá ligado com a frequência da onda. Esse fenômeno que, quando o objeto está se aproximando,
eu tô ouvindo a frequência aumentar, a frequência da onda está aumentando para mim, para minha percepção, e quando ele está se afastando, eu percebo a frequência diminuir, portanto, ficando mais grave, esse é chamado de efeito Doppler. Esse é o chamado efeito Doppler, tá? Aqui tem um gráfico muito explicativo sobre o efeito Doppler. Inclusive, este gráfico é de uma questão do Enem. Falava sobre o efeito Doppler e perguntava qual gráfico que descrevia melhor o efeito Doppler. Aqui, ó, o objeto tá vindo. Aqui é de acordo com o tempo, tá? O objeto está em movimento. Esse FA é a frequência em que a ambulância tá emitindo o som. Na minha percepção, quando ela tá longe, tá um som que cada vez está ficando mais agudo, tá um som mais agudo. E aí a frequência vai caindo até chegar no momento em que ela passa por mim, que eu vou ouvir a frequência que ela realmente está emitindo, e aí o som vai ficando mais grave. Certo? Então aqui a última questão para a gente fechar a nossa aula é sobre o efeito Doppler. Do Enem de 2016, o morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para que os ecos voltem, bem como das pequenas variações nas frequências e das intensidades dos pulsos ultrassônicos. Tá, então aqui o que acontece? O morcego emite uma onda, ela bate em algo e ela reflete e volta para ele. E é com essa reflexão da onda, ele tem um mecanismo que ele identifica qual é a diferença daquela que ele emitiu e daquela que voltou. É a mesma coisa que os golfinhos têm, que é o... Ai, me fugiu o nome. E por essa diferença, ela consegue identificar ele consegue identificar em que posição está o objeto. Se vocês já assistiram Procurando Dory, tem um momento em que o golfinho faz, é uma baleia ou é um golfinho, não lembro agora, eu acho que é um golfinho. Tenho quase certeza que é um golfinho. Ele faz isso para procurar a Dory, o amiguinho da Dory. Então, aqui, essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em um movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. A distância e a velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características do pulso ultrassônico? Bom, se ela está se afastando e tu emitiu o som refletiu nela e ele está voltando e ela está se afastando, é a mesma coisa que a ambulância estar se afastando. Então, a frequência que está voltando, ela vai diminuir. Ela vai ser mais grave do que se a mariposa estivesse parada, né? E o tempo? O tempo também. Se a mariposa está se afastando, o tempo que o raio vai levar para chegar nela, para a onda vai levar para chegar nela e voltar, o tempo vai aumentar. Então, a intensidade vai diminuir, o tempo vai aumentar e a frequência também vai diminuir. Isso é do efeito Doppler, certo? E é isso. Terminamos a nossa aula
por aqui. Hoje eu não preparei lista de exercício para vocês. Deixa eu parar a apresentação e encerrar a gravação.